Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano, e também do Master Supermercados. Então, na hora de comprar os seus produtos para preparar a sua alimentação, o Master trabalha com uma linha exclusiva de produtos orgânicos, produtos diet, fit e light também. Então, procure o Master Supermercados e faça suas compras com total segurança. E no programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Enzo Martins Taglietti, que é médico colon-proctologista, e a gente vai falar sobre o Setembro Verde, que é o mês de prevenção ao câncer de intestino. Então preste bastante atenção porque é uma doença silenciosa e pode atacar em qualquer fase da vida. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade, inclusive de trazer esse assunto que é tão importante e é um assunto de saúde pública hoje, né? Verdade, doutor. Nunca se falou tanto em câncer coloretal como nos últimos anos. Nos últimos 5 anos a gente ouviu muitas pessoas falando desse problema, inclusive pessoas jovens de 40, 45 anos. É verdade, Sandra. Na verdade, a gente tem percebido uma incidência muito maior de câncer, inclusive em pacientes com uma faixa etária menor. Isso, inclusive, acabou resultando numa antecipação de exames preventivos. Inclusive, hoje a gente inicia o rastreamento aos 45 anos, porque aumentou muito a quantidade de pacientes jovens com a doença. Para as pessoas entenderem, o que é realmente o câncer coloretal? Muito bem. Bom, o câncer coloretal ou câncer de intestino, né, que é como a gente costuma falar, é uma doença maligna que ataca o intestino grosso e o reto, embora possa atacar também a região anal, mas é mais comum no intestino grosso e no reto. E ela geralmente é derivada de uma doença benigna que inicia alguns anos antes, chamada pólipo. Existem casos familiares, onde toda a família pode ter câncer de intestino, e isso aumenta muito a chance também, mas a maioria das vezes é uma doença esporádica do envelhecimento. Ela inicia depois dos 30 ou 40 anos a formação dos pólipos, e esses pólipos acabam degenerando com o passar dos anos e se transformam no carcinoma, que é o câncer de intestino. Mas quais são realmente as causas que levam ao paciente a ter esse problema? Então, a principal causa um erro genético que pode acontecer com o envelhecimento e que pode ser provocada por alterações familiares, né, quando existem muitos familiares com a doença, e também pode ser provocada pelo sobrepeso, né, o excesso de peso, o abuso de bebida alcoólica, o tabagismo, uma alimentação rica em alimentos processados, principalmente carnes processadas e gordura animal. E também acontecem situações onde existem alterações genéticas da pessoa, que a gente chama de câncer esporádico, que também pode acontecer, né? Sim, então a alimentação é a base para a gente ter uma qualidade de vida também intestinal. Sim. A alimentação hoje a gente sabe que é aonde começam talvez a grande maioria das doenças, né? As doenças crônicas, a gente sabe que o paciente muitas vezes morre de trauma ou de acidentes e violência urbana até uma faixa etária dos 30 anos. Depois dos 30 anos de idade, normalmente as pessoas acabam morrendo de doenças crônicas, que são as doenças cardiovasculares provocadas
pelo diabetes ou pelo colesterol, né, como o infarto ou o derrame, e pelas doenças malignas ou oncológicas, que são os tumores. E essas doenças, tanto as cardiovasculares quanto os tumores, uma boa parte delas podem ser prevenidas ou postergadas, ou, né, atrasadas através de uma vida mais saudável, né? Com certeza. Doutor, ela é uma doença silenciosa? Como é que se detecta? É uma doença silenciosa, sim. Na verdade, quando a gente começa a ter sintoma, já não é o momento ideal para tratamento, né? O câncer de intestino ele é curável, principalmente quando ele é detectado precocemente. Ele é possível de ser prevenido, né? Então a gente pode evitar o aparecimento dele. Mas quando ele está dando sintoma já, muitas vezes ele já está grande, já está pegando outros órgãos, atrapalhando a passagem do bolo fecal no intestino, já está dificultando a evacuação. Nesses casos, a gente já está um pouco atrasado. Então, o ideal é a gente sempre tentar fazer a prevenção antes que o sintoma apareça. O certo é fazer o exame antes de sentir alguma coisa realmente. Sim, E a colonoscopia ainda é o exame mais seguro e o mais ágil para resolver esse problema e detectar pólipos? Isso. Na verdade, a colonoscopia hoje ela tem uma grande vantagem em relação a outros exames, que é a capacidade de prevenir o câncer. Porque quando a gente detecta o pólipo, a gente consegue tirar ele antes que ele se transforme em tumor. Então, além de ele ser um exame de detecção, ele também é um exame terapêutico, que permite que a gente consiga fazer o tratamento. Então, a gente faz o exame no paciente, identifica um pólipo, e esse pólipo, com o tempo, poderia crescer e virar um tumor. A gente retira ele e o problema está resolvido, né? Sim. Mas existem outros exames também que podem ser feitos em check-ups regulares, como pesquisa de sangue oculto nas fezes e novos marcadores agora que estão aparecendo já para detecção através de exames de fezes. Embora esses exames, quando positivos, se acha alguma coisa, a gente acaba sugerindo que daí seja feita a colonoscopia, então, para descobrir por que deu sangue, se é de alguma hemorroida, se é de algum tumor, se é de alguma úlcera, se é de algum pólipo. Então, no fundo, acaba na colonoscopia, que é o que vai possibilitar de fazer o diagnóstico e também tratar. Algumas pessoas deixam de fazer por achar que é um exame traumático. A colonoscopia tem um passado, na verdade, né? Quando o exame foi desenvolvido, os aparelhos e os métodos anestésicos, inclusive a preocupação também com o conforto do paciente naquela época, década de 80, não era uma coisa tão importante. Então, ela ficou com uma fama ruim. Hoje em dia, os aparelhos são Full HD, de excelente resolução, são aparelhos cada vez mais fininhos, são aparelhos que permitem um exame seguro, rápido, tranquilo. E mais importante de tudo, a gente melhorou muito a capacidade de fazer a sedação para o conforto do paciente. Então, é um exame que demora 20 minutos, em média. O paciente, na grande maioria das vezes, não tem desconforto nenhum durante o exame. É necessário, claro, um bom preparo, tem que ser feita uma preparação para que pólipos pequenos ou lesões iniciais possam ser vistas, né? Então, a grande queixa, na verdade, é relacionada ao pré-exame, né, que é a preparação, que a maioria das pessoas tem alguma restrição. Mas, no fundo, além de ser extremamente necessário, porque o exame, a qualidade do exame está ligada diretamente à qualidade da preparação, e quanto mais limpo, mais chance tem da gente fazer encontrar lesões antes delas virarem problema, né? Não é uma coisa tão difícil. A gente faz preparos expressos com 12 horas só de preparo, não precisa muito tempo de jejum, tá bem mais fácil. Doutor, se é detectado um pólipo, por exemplo, numa alça do intestino, ele é removido e pode, no decorrer dos anos, surgir outro pólipo no mesmo local? Pode. Muitas vezes ele pode surgir no mesmo segmento, né? No mesmo local é mais difícil. Mas a gente sabe que o paciente que forma pólipo, na verdade, ele tem lá dentro do DNA dele uma tendência a desenvolver essas alterações. Sim. Então, esse paciente, quando a gente descobre, né, então a gente indica para o paciente, ó, o senhor deve começar a fazer os exames a partir dos 45 anos, mesmo que não sinta nada. E aí descobre que ele tem pólipo. Esse paciente, conforme o grau da doença dele, a quantidade de pólipos, ele é colocado num sistema de rastreamento,
Do mesmo jeito que é feito para a próstata, para o câncer de mama, né? De tempo em tempo, né? Cada 2 anos, a cada 5 anos ou cada 10 anos, o paciente repete o exame porque pode formar novos pólipos. No caso de detectar uma lesão e precisar fazer um tratamento mais específico, de que forma é feito o protocolo de paciente para paciente? Isso. Hoje a gente fala muito em tratamento sob medida, né? Cada paciente é tratado de forma individual, inclusive na indicação dos exames e na indicação do segmento. Quando a gente identifica uma lesão que já é câncer ou que já pode ser câncer, uma grande parte das vezes a gente já consegue resolver ainda por colonoscopia, porque os estágios iniciais, eles ainda não deram metástase, a gente consegue tratar sem cortar, sem cirurgia. A gente faz, sem abrir. Na verdade, uma cirurgia endoscópica, né? A gente trata no próprio exame, com um índice de sucesso excelente e o índice de cura de 99% a 100%. Quando as lesões são maiores, que a gente não pode tirar pela colonoscopia, a gente tem as opções de tratamento associado com quimio ou radioterapia e cirurgia, ou cirurgia exclusiva, quando é um estágio mais inicial, com um índice de cura excelente também, pode ser feita a cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia com recuperação rápida, menor tempo de internação hospitalar, em 2 dias muitas vezes o paciente já está em casa, né? Então nós progredimos muito nisso aí nos últimos anos. A pessoa foi detectada com o problema, ela precisa mudar os seus hábitos, tanto alimentares quanto controle de estresse, suplementar também. Tudo isso é realizado um protocolo e pedido para o paciente mudar? Sim, na verdade, muitas vezes o nosso corpo ele manifesta a maneira que a gente está vivendo, né? Ou situações de estresse, ou dificuldades com o próprio autocuidado. Quando a gente identifica um tumor, a gente orienta o paciente que modifique alguns hábitos, corrija algumas situações e, claro, a gente também faz a nossa parte para tentar ajudar o paciente a conseguir atingir esses objetivos, né? Sim. Mas o mais importante é saber que o paciente, além de ter uma grande possibilidade de cura, mesmo em estágios avançados, a gente consegue hoje cura, a gente no mínimo consegue pelo menos dá um grande tempo de vida para pacientes quando os estágios são mais avançados, que a gente chama de sobrevida livre de doença. Então, para o paciente poder, às vezes ele vive durante 10, 15 anos sem ter mais nenhum problema com a família, vivendo a vida dele, né, sem sofrimento, sem desconforto, que é o grande objetivo da medicina, né? É verdade. Essa semana, nos dias anteriores, infelizmente, o Pantera Negra, como todo mundo conhece, perdeu a vida em virtude de um problema. Jovem, com todas as condições possíveis de tratamento e de ter um apoio, um suporte, e infelizmente ele perdeu a vida. Então a doença ela ataca qualquer pessoa, sendo jovem, sendo... Pode ser famoso, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser homem ou mulher. Uma das doenças mais prevalentes, ela vem logo depois do câncer de mama na mulher, vem depois do câncer de próstata e pulmão no homem. No Rio Grande do Sul, nós temos uma incidência um pouco aumentada, talvez relacionada a alguns hábitos da nossa região, mas ela pode atacar qualquer pessoa, né? Várias pessoas, o Pantera Negra, o Rui Biriva morreu de câncer de intestino. Então, mas a grande importância desse mês de setembro, na verdade, está na prevenção e no diagnóstico precoce. Essas pessoas, na verdade, chegaram tarde demais. Se tivesse feito o exame um pouquinho antes, prestado atenção no diagnóstico, a gente não tem máquina do tempo, mas se a gente pudesse voltar um pouquinho antes, a gente tratava antes da doença aparecer ou num estágio inicial onde a gente conseguiria cura completa, né? É verdade. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular, Santa Mônica, comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados,
Faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Então, na hora de você fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos do mercado. Não deixe de consultar a Santa Mônica pelo telefone 3520-7000. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação com o maior carinho e cuidado. Nós vamos conversar novamente com o Dr. Enzo Martins Salietti, que é médico proctologista, atende pela Unimed Erechim. Então, na hora de marcar a sua consulta, lembre-se que a Unimed é parceira do Dr. Enzo. Doutor, a gente estava falando aí um pouquinho da diferença de homem e mulher. Tem diferença no tratamento, na detecção da doença, na doença? Não tem diferença. Na verdade, o risco de câncer de intestino no homem e na mulher é igual. Essa é uma das situações, né? Porque na mulher o índice de câncer de mama no homem é 1% proporcional aos 99% de casos em mulheres, né? No próstata só o homem tem, então é só o homem que tem câncer de próstata. Mas intestino é igual, homem e mulher têm intestino, a idade de início do rastreamento é a mesma, a gente indica que se inicie desde 2017, o início de rastreamento é realizado a partir dos 45 anos. A gente sugere que os exames sejam feitos a cada 10 em 10 anos, no caso de um exame normal, né? Então, se o paciente faz o exame, não tem pólipo, não tem nenhuma lesão, ele tem que repetir o exame de novo daqui a 10 anos. E é igual o preparo para o homem e para a mulher, a mesma preparação, o mesmo sedativo, as mesmas recomendações, porque na verdade ele não escolhe, né? Ele ataca tanto homem quanto mulher. E tu falaste no primeiro bloco que é um exame rápido, em questão de 20 minutos já é feito o exame. E ali mesmo já é detectado se tem pólipo, já é feito a retirada, a cauterização, todo esse processo? Sim, na verdade a gente sempre, quando orienta o paciente ou dá as explicações para ele, a gente já sugere que se por acaso tiver alguma coisa, se o paciente nos autoriza a fazer a retirada, já tratar no mesmo momento. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente encontra e é seguro fazer, a gente já faz, né? Hoje em dia a gente sabe que é um exame seguro, os procedimentos também
A gente tem aparelhos melhores e mais tecnologia, então é mais seguro já no mesmo momento do exame já resolveu o problema do paciente, né? Já fez o preparo, já faz o exame, se tem alguma lesão que pode dar problema, já é tratada, sem dor, sem desconforto. Quando vai para casa, já vai com o problema resolvido. Lesão ou úlcera é a mesma coisa? Na verdade, não. A lesão ela pode ser uma coisa que cresce, né? Que a gente chama de, pode ser uma lesão vegetante, que a gente chama. Então, sim, os pólipos são lesões vegetantes, então ela tem um crescimento, e as úlceras são feridas. Embora muitas vezes a gente possa descrever que tem uma lesão ulcerada no intestino. As úlceras nem sempre são câncer, né? Mas quando tem úlcera, a gente já fica um pouco mais preocupado sempre, porque quando já tem uma feridinha ali, a gente existe uma chance já de ter uma transformação maligna já. A palavra quimioterapia e radioterapia assusta e apavora muitas pessoas. E quando se fala no intestino, então apavora muito mais. Em que casos é enviado o paciente para fazer esse tipo de tratamento e a chance de ele sair ileso? Muito bem. Bom, hoje a gente tem tratamentos cada vez melhores e mais seguros, e os tratamentos, como nós falamos antes, são tratamentos que são sob medida para cada pessoa. Então, o paciente jovem recebe um tipo de tratamento, o paciente idoso tem um tratamento mais leve, mais prolongado, mas que ele consegue aguentar. E a gente não usa para todos os casos, não. É só quando a gente pega alguma situação onde a doença não está apenas no intestino, ou que existe alguma chance dela ter já ido para alguma pequena íngua, algum nódulozinho, ou para o fígado, para o pulmão. A gente consegue, com a quimioterapia e com a radioterapia, às vezes secar as lesões, às vezes elas desaparecem por completo, e tem até casos que a gente consegue resolver e não precisa nem de cirurgia, porque às vezes com o tratamento some tudo, e o paciente toca a vida, só tem que ficar acompanhando depois. Mas hoje a gente está numa situação bem melhor em relação a isso. Embora sempre assuste, né? Quando a gente fala, o paciente já fica preocupado, né? É verdade. E quando precisa colocar a bolsinha? Essa bolsinha é definitiva? Ela tem um período que a pessoa vai usar e de repente vai poder ficar sem? Como é que funciona essa questão da bolsinha? Esse foi um grande progresso também nos últimos anos, né? A gente tem cada vez menos a necessidade de colocar bolsinhas definitivas, aquela que a pessoa não tira mais, que vive sim, o resto da vida, né? Então a bolsinha definitiva é quando é feita uma cirurgia chamada amputação do reto, que é para tumores próximos do ânus, muito perto da saída, onde tem que ser retirado o músculo que é o esfíncter anal, que é o que controla a continência, né? Sim. Só que hoje a gente melhorou tanto na técnica e nos aparelhos, que isso é a exceção. A maioria das vezes a gente coloca uma bolsinha temporária, que é um desvio, sim, até que cicatrize a cirurgia, e depois de 3 meses a gente tira e o paciente volta para a vida normal dele. Doutor, e no caso daquele paciente assim que teve o problema, tratou, fez tudo certinho, passou alguns anos, voltou. Por quê? Tem algumas características relacionadas ao estágio do diagnóstico, né? Então, sim, quanto mais avançado no começo, mais tem risco de voltar depois. Tem algumas características relacionadas ao próprio tumor. Alguns tumores têm mais tendência de crescer no local, outros de ir para outros lugares. Tem algumas características em relação também à situação do paciente, né? Às vezes, algumas situações onde a imunidade do paciente baixa muito por qualquer situação, um problema, um quadro que ele teve, né? Perdeu o emprego, perdeu a esposa ou perdeu o marido, baixa a imunidade, pode voltar também. Mas hoje a gente opera de novo e o paciente às vezes fica curado. Então, hoje a gente não tem mais uma situação de desengano, sempre tem um tratamento para fazer. Se a gente não consegue operar, dá para fazer a radioterapia. Se não der para fazer a radioterapia, a gente consegue fazer uma coisa chamada ablação. Se não der para fazer a ablação, a gente faz mais uma sessão de químio, a lesão diminui, a gente tenta operar de novo. Então, hoje nós temos, a grande maioria das vezes, uma nova opção, uma esperança, uma nova tentativa. É bom que o paciente, sempre que ele chegue ao consultório do médico, ele também busca esclarecer todas as suas dúvidas. Sim. E muitas vezes a gente está muito preocupado com a questão genética e com a questão da nossa alimentação. Mas o estresse também tem influência no intestino? Tem. A gente sabe que uma grande parte das manifestações intestinais, elas estão ligadas diretamente ao estresse, e à ansiedade, aos problemas do dia a dia.
E a gente sabe também que existem mecanismos do próprio aparecimento do câncer que também estão relacionados a isso, né? É por isso que a gente sugere que o paciente ou todas as pessoas, mesmo quem não é paciente, né, que tente levar uma vida assim, fazendo atividade física, se alimentando de forma regular, dormindo bem, evitando o abuso de substâncias, né, fumo, bebida alcoólica, e tente ter uma vida mais saudável e, se possível, livre do estresse. Não é impossível a gente não se estressar nunca, né? É verdade. Mas quando a gente pode economizar o nosso corpo, é bom que a gente tente fazer ele durar mais, né? Outra questão que também afeta é o tabagismo, e a gente percebe que no decorrer dos anos melhorou muito essa questão, as pessoas deixaram mesmo de fumar, mas ainda existem muitas pessoas que fumam, outros até que consomem drogas, e isso tudo pode afetar a qualidade do intestino? Pode, na verdade o cigarro tem uma série de substâncias que são cancerígenas, né? E uma boa parte do que o fumante fuma vai para o pulmão, a outra parte vai para a saliva, é engolida, vai para o esôfago, para o estômago e para o intestino também. Da mesma maneira, o álcool e as drogas são substâncias que são irritantes locais e que têm comprovadamente, principalmente nas situações de abuso, uma tendência a aumentar a chance de ter doença. Então a gente sugere que, se consumir ou se usar, que use com parcimônia. O cigarro hoje já é vencido, a gente falar para parar de fumar, não precisa mais o médico falar para parar de fumar, né? Isso é um conhecimento geral já, né? Então a gente pede que não fumem, que tentem dormir bem, que comam direito, que não abuse do álcool e que evite o sobrepeso, faça exercício, tente manter uma vida saudável, até para não sobrecarregar o nosso organismo, né, que é uma máquina tão bonita, né, que Deus criou. É verdade. Doutor, esse mês de setembro, então, a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui, Setembro Verde. Na Santa Mônica vai ter também uma campanha especial aí de orientação, de dicas para as pessoas manterem a qualidade da saúde? Sim, eu agradeço, inclusive, a clínica e ao Hospital Santa Mônica pelo apoio nessa campanha que tem um intuito, na verdade, informativo, né, da gente poder sensibilizar as pessoas a fazer a prevenção do câncer do intestino, né, sugerir então que qualquer dúvida que entre em contato, a gente vai estar durante esse mês lá tentando promover informação, orientações e ficando disponível para qualquer dúvida que existir, né, revisando então. O ideal é rastrear a partir dos 45 anos de idade, se tem histórico familiar, começar antes. Se tem sintomas, acho que é importante também a gente lembrar que se o paciente tem algum sintoma, principalmente sangramento nas fezes, dores na barriga, perda de peso sem explicação, mudança de funcionamento do intestino sem explicação, para mais ou para menos, ia no banheiro todo dia, começou a ficar meio trancado, ou de repente começou a ir 5, 10 vezes por dia no banheiro, né? Anemia sem explicação, tudo isso aí são sintomas de doença intestinal e o ideal é quanto antes procurar ajuda, né? E fazer check-ups regulares, procurar o seu médico para alguma orientação, né? Que é o principal para a saúde. É verdade, a informação a gente tem, médicos qualificados em Erechim a gente tem, hospitais de referência nós temos, então nós podemos dizer que em Erechim nós temos qualidade e meios de tratar com segurança e rapidamente. Sim, sim. E mais importante, indolor, né? Não dói, né? O paciente dorme durante o exame, é um exame rápido, seguro, se fizer da maneira adequada, evita uma doença que o mais importante não é para procurar a doença, é para evitar, a gente consegue evitar com o exame, então vale muito a pena fazer. Prevenção é o caminho para tudo. Doutor, obrigada por ter vindo até a TV para a gente conversar desse assunto tão importante e tão atual. Eu que agradeço a oportunidade, espero que com isso a gente plante uma sementinha aí para o pessoal se cuidar, né? É verdade. E a todos vocês que nos acompanham, estamos no mês de setembro, Setembro Verde, preste atenção nos sinais que o teu corpo emite. E em qualquer dúvida, entre em contato com a Santa Mônica, diversos médicos disponíveis para atender e o Dr. Enzo também está lá, disponível para tirar todas as suas dúvidas, te orientar da melhor forma possível.
A todos vocês uma boa noite, uma boa saúde. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.